Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos em um novo ano, um novo episódio. Espero que vocês sejam bem. E assim, né? Quando a gente fala um novo ano, parece que a gente começa do zero, né? E eu não quero que isso seja propagado, que vocês pensem que eu penso isso. Porque eu não penso. Eu não gosto da ideia de que a gente precisa voltar do zero. Eu acho que é uma continuação. Então aqui a gente vai continuar fazendo algo que a gente já está fazendo. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. A gente vai falar sobre positividade tóxica, gratidão forçada e a nossa tendência a não saber lidar com uma emoção tão importante na nossa vida, que é a tristeza. Começo com uma frase que foi título de um dos textos que eu escrevi para o Substack. Se você tá no Substack, me segue lá, eu escrevo várias coisas que podem ser interessantes para você. O título era Gratidão forçada é igual colocar chantilly na merda. Eu até escrevi ela aqui, que eu acho que ela precisa estar muito inculcada na nossa cabeça. E eu quero te fazer pensar sobre isso. Hoje a gente vive em uma sociedade que quer vender felicidade a todo custo, né? Em todo o tempo. Mas o que acontece quando a tristeza aparece? A gente sabe o que fazer? Como que a gente reage ao sofrimento? Como que a gente reage à tristeza? O que a nossa sociedade diz sobre isso e o que a ciência também diz sobre isso? Hoje nós somos doutrinados a entender que qualquer tipo de dor deve ser cortada imediatamente. Nós vivemos numa sociedade que a gente não suporta o sofrimento, principalmente quando o sofrimento é psíquico, né? Algo que ainda é muito difícil, porque para um sofrimento físico, a medicina existe para isso, né? Para um sofrimento financeiro, você vai trabalhar ganhando dinheiro ou dá um jeito. Para um sofrimento, sei lá, o seu carro quebrou, você vai no mecânico e conserta. Só que quando o sofrimento é na nossa cabeça, é muito mais difícil, porque não tem como abrir a cabeça, fazer com que a gente pare de sofrer, né? Porque ainda não existe isso. E graças a Deus. Mas existem outras coisas que mascaram essa dor. E são coisas que existem para nos distrair, né? Então, seja uma série, seja música, qualquer coisa que você use para se distrair, né? Trabalho é muito frequente. Amigos, pessoas, rolês, bebida, qualquer outra coisa que vai fazer você viver não sóbrio, né? Vai fazer você se sentir um pouco anestesiado. A gente até pode ficar triste, mas esse sofrimento e essa tristeza precisa ter hora e data para acabar. Não, não precisa ficar assim. Olha como o mundo é belo. Imagina, você nem tem do que reclamar. Tem gente lá no hospital agora na UTI. Já ouviu isso? Eu já. Nossa, tá reclamando do seu corpo, tem gente que nem perna tem. Então você percebe como são frases que. Eu tô dizendo, gente, mas são frases que a gente mesmo fala, tá? São frases que a gente ouviu tanto, que a gente reproduz com muita facilidade, às vezes não em voz alta, mas pra nós mesmos. Ou pior ainda, você atrai as coisas que pensa. Nossa, cuidado, essa tristeza pode te dar um câncer, viu? Ou frases que a gente costuma ouvir principalmente em lutados que aqui estão, lutos por alguém, geralmente escutam isso muito, né? Não, imagina, a pessoa não queria que você ficasse assim triste. Não, não, você não pode ficar assim. Olha aqui, vamos olhar as coisas pelo que a gente pode ser grato hoje. Amanda, você tá querendo dizer que a gente não tem que ser grato? Jamais. Mas também, gente, a vida não é só esse morango e essas flores bonitas que a sociedade, as propagandas, as marcas insistem em nos dizer. E sem perceber, a gente vai se afastando do sofrimento, dizendo adeus para essa emoção com as nossas frases e as nossas atitudes, que não duram tanto quanto gostaríamos. A tristeza, claro, dependendo de onde você estiver, ela é vista de forma diferente. No nosso mundo ocidental, principalmente no Brasil, onde o discurso de a vida tem que continuar, bola pra frente, levanta a cabeça e vai pra cima. A gente tá sempre feliz, a gente tá sempre comemorando, sabe? Essa coisa assim que o brasileiro tem. E eu admiro muito. Eu amo o Brasil, eu amo a cultura brasileira. Eu amo também essa nossa cultura de levanta a poeira, dá a volta por cima. Eu gosto muito disso. Mas eu acho que às vezes não cabe para algumas situações da nossa vida. No nosso mundo ocidental, a gente é muito influenciado por algumas filosofias. E é natural, né, que isso aconteça. Tem uma filosofia muito conhecida que é o hedonismo. O hedonismo ele vai falar que felicidade está associada a prazer e a gente precisa fugir da dor a todo custo. Então, basicamente, essa filosofia é que vai reger a gente hoje.
porque é esse pensamento que a gente vai contra. Porque isso molda muito a nossa visão do que é sofrer. A tristeza, na maior parte das vezes, ela tá muito associada ao luto. É o tema que eu gosto, é o tema que eu falo. E tudo que. E é engraçado, gente, tudo que eu olho, eu vejo luto. Porque talvez nós estamos cercados por muitos lutos e a gente nem perceba isso. Mas a tristeza, geralmente, qualquer tristeza, se você parar para olhar a sua vida e as suas tristezas que você já viveu ou vive hoje, você vai perceber que todas elas estão relacionadas a algo que você perdeu. Então pense agora nas suas tristezas. Pode ser a perda de uma pessoa, pode ser uma perda financeira, pode ser a perda de um sonho, de um tempo, pode ser a perda relacionada a uma frustração que você teve de algo que hoje tá diferente do que você imaginou. Tudo isso porque geralmente a gente não sabe lidar com os nossos lutos. A gente aprende e é incentivado a lidar com os nossos ganhos. Na verdade, a gente só aprende a lidar com os nossos ganhos, a celebrar, valorizar, fazer festa com as nossas vitórias, conquistas, a restituição, o salário dobrado, o cargo maior, uma viagem. Nós somos incentivados a isso. Quem tem mais venceu na vida. Quem conquistou mais, meu Deus, como essa pessoa é forte, determinada. E isso é visível na nossa sociedade, principalmente nos discursos de muito coach e muita pregação ruim que tem por aí falando do quanto você merece ser um vencedor. E hoje eu quero fazer um exercício com você. Quando você fica feliz, como você reage? Pense em um momento da sua vida que você estava muito feliz, se sentindo muito realizado. Pode ser um momento grandioso ou não, né? Pode ser uma viagem ou pode ser um almoço que você estava com a sua família, pode ser um dia na praia que você estava com a sua família, pode ser um momento que você estava sozinho e sentiu aquele êxtase de felicidade. Pensa num desses momentos que você estava muito feliz. Sabe aquele momento que a gente olha e a gente pensa, meu Deus, eu vivi exatamente para estar nesse momento, é aqui que eu deveria estar, né? A gente sente a endorfina passando pelas veias. É uma alegria, todo mundo já sentiu isso em algum momento da sua vida. O corpo fica eufórico. Eu mesma, quando eu tô muito feliz, eu fico muito elétrica. Eu fico assim, totalmente acelerada, eu fico querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu fico pensando na minha cabeça, meu Deus, como que eu faço? Será que existe uma maneira de eu parar esse momento e viver isso aqui pra sempre? Como que você é nesses momentos? Eu imagino que essa resposta não seja tão difícil da gente achar. Porque, geralmente, para a maioria das pessoas, a felicidade e a alegria, ela é um sentimento muito valorizado, muito mais conhecido, reconhecido e incentivado também pela sociedade. Inclusive, todas as propagandas comerciais que a gente vê na televisão, os filmes, de certa maneira, tudo aquilo que nos vende alguma coisa, também nos vende felicidade. Quase nada do que compramos está associado ao produto em si, mas ao que aquele produto pode nos oferecer. Então, vamos dar um exemplo. Coca-Cola. Coca-Cola, as propagandas, os comerciais, eles não vendem a Coca-Cola. Nunca tá só a Coca. Tá a Coca numa mesa de família, a família rindo e reunida. Quem não quer uma família rindo e reunida? Nike, né? Just do it. Faça isso. Sucesso, determinação. Sabe, assim, eles estão te vendendo não só o produto em si, mas aqui, o que aquele produto pode te oferecer. E muitos outros, né? Posso falar de margarina, posso falar de comida. Geralmente, comercial de comida é sempre assim, né? Sadia. Então, é a família comendo frango temperado. Isso se chama marketing da felicidade. É um marketing que te vende felicidade e o produto. Então, compre o nosso produto e tenha felicidade. É basicamente isso que o nosso cérebro entende. Claramente, obviamente, isso não vai acontecer, porque é só um comercial, mas quando a gente fala da neurociência, o nosso cérebro ele faz assimilações, então ele vai assimilar um produto a um sentimento. Tudo está relacionado a sentimento e emoção, né? Então, quando eu associo a Coca-Cola à felicidade, eu automaticamente gosto, né? Vou preferir, vou escolher mais aquilo que me traz uma boa sensação, aquilo que me traz felicidade. Então não se engane, nem todo produto que você compra é pelo produto em si. A maioria deles é pelo que ele pode te oferecer. Porque, de fato, a felicidade ela virou um produto. E mais do que um produto, a felicidade ela virou uma promessa. A promessa que esses comerciais nos fazem, até que a vida nos faz, que algumas pessoas nos fazem também. Promessa de que dá pra ficar bem o tempo todo, de que existe algo fora de nós que pode resolver qualquer desconforto. E talvez seja por isso que a gente sabe tão bem como ser feliz. Mas, quando a pergunta muda, quando eu te pergunto como você fica quando você tá triste, a resposta já não vem de forma tão fácil quanto a pergunta que eu te fiz da felicidade. Porque a tristeza, ela não é incentivada. Ela não é bonita, ela não é uma coisa que a gente consegue vender, né? Quem venderia um produto associado à tristeza?
remédios, mas aí é papo pro final do episódio que a gente vai falar disso também. Mas, no geral, tristeza não vende. O sofrimento não vende. O sofrimento ele constrange a gente. Faz a gente ter a sensação de que a gente tá falhando em alguma coisa, de que a gente falhou. Isso é muito triste, como a tristeza hoje está associada a uma falha. Ninguém suporta o sofrimento, nem o próprio, nem o do outro. Qualquer sinal de dor precisa ser parado, cortado, silenciado. Um remédio, uma distração, uma frase pronta. Calma, vai passar, seja forte. Eu li um livro recentemente que se chama Sociedade Paliativa. E ele vai falar exatamente sobre isso. Então hoje a gente vai fazer meio que um overview desse livro e as reflexões que a gente já tem feito até aqui. Esse livro, chamado Sociedade Paliativa, vou colocar ele aqui pra vocês. Ele é muito bom, uma leitura muito boa. Abre parênteses, eu não gosto desse nome. Eu tenho muita dificuldade com o nome que deram pra esse livro. Porque, como vocês sabem, eu trabalho com cuidados paliativos e quando a gente fala de cuidados paliativos, não tem nada a ver com fugir do sofrimento ou eliminar a dor a qualquer custo. Pelo contrário, cuidados paliativos ele vem para desmistificar essa ideia. Nos cuidados paliativos, a dor é escutada, o sofrimento é legitimado, a experiência é vivida, acompanhada, o tempo é respeitado, a tristeza é respeitada e esperada, inclusive. Então, parênteses para dizer o quanto eu acho que o autor foi muito infeliz com a escolha desse nome no português. Não gosto, não acho legal. Eu daria o nome de Sociedade Anestésica. Aí sim, aí faria muito mais sentido com o que esse livro realmente trata. Mas enfim, fecha parênteses, vamos voltar. A mensagem do livro ela é muito boa e ela fala que a gente está em uma sociedade que não quer escutar o que a dor tem a dizer. Só que ela vai embora o mais rápido possível. Ele até traz bastante as redes sociais nisso, eu acho isso muito legal. Ele fala quanto a gente busca hoje, a todo custo, uma vida instagramável, uma vida bonita de se mostrar, a aesthetic. O mais interessante desse livro, que é o que mais me chamou a atenção, é que ele fala que a dor, o sofrimento, não é só um sintoma. A dor também é linguagem. A dor é um sinal. Como assim, Amanda? A dor, ela tá tentando comunicar algo. E a gente precisa estar pronto para ouvir. A dor, ela vai vir como resposta a algo que foi perdido. Então, lembra que a gente falou do luto? De como a tristeza às vezes está associada a uma perda? É a mesma coisa. A dor e o sofrimento vai ser uma resposta a algo que foi perdido, algo que foi amado, a uma frustração. Gente, tá chovendo aqui, então se vocês ouvirem um barulho, é a chuva, tá bom? E sobre esse assunto da perda, abrindo mais um parênteses, vou abrir vários parênteses, mas eu fecho. Eu fico pensando quanto isso que ele fala sobre a dor ser uma comunicação, né, ser uma linguagem, eu vejo muito isso no velório, por exemplo, e nas perdas no geral, né, nos lutos em geral, mas eu vou trazer o velório como uma imagem que a gente consegue visualizar. Vocês conseguem perceber, se você já esteve em um velório, com certeza você já viu isso. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos. Então, por exemplo, às vezes são dois filhos, são irmãos, e perderam uma figura ali materna, por exemplo. Um vai sofrer mais que o outro, com certeza. Por quê? Quer dizer que um é mais emocionado que o outro? Não, quer dizer que são vínculos diferentes. Quer dizer que o significado desse vínculo para cada um dos filhos eram diferentes também. Uns vão ficar tristes por mais tempo, ou a vida inteira, provavelmente. Outros vão conseguir ficar tristes por um determinado tempo e depois vão conseguir seguir a vida normalmente. Isso quer dizer que um amava mais do que. Não, nada a ver. Quer dizer que o vínculo tinha significados diferentes. Esse exemplo para dizer que a tristeza comunica algo, comunica que o vínculo de um era diferente do vínculo do outro. Mas geralmente a gente assimila a tristeza maior de um à doença, né? Ou intensidade demais, ou sofredor demais, ou vítima demais. E não, às vezes ele tá só tendo a coragem de mostrar o quanto isso machuca. Fecha parênteses. Então a gente tá falando que quando a gente tenta eliminar a dor e o sofrimento, a gente também elimina a possibilidade de ouvir o que a dor tinha pra nos dizer. E aí tem um problema nisso tudo, porque se eu não quero ouvir o que a minha dor tem a me dizer, eu não quero me ouvir. Eu não tenho coragem de ouvir o que eu quero dizer pra mim mesma. E se eu não escuto o que eu mesma tenho pra me dizer, você concorda comigo que eu vou viver uma vida pela metade? Uma vida lisa, superficial, acelerada e vazia também. Escrevendo esse episódio, eu me lembrei de tantas vezes que eu tive e ainda tenho essa reação, essa atitude tão repugnante de fingir uma alegria que eu não tinha naquele momento. Das vezes que eu fingi ter uma fé inabalável, uma, uma confiança, uma segurança que eu não tinha naquele momento. E de verdade, talvez eu nunca tenha.
Requer muita coragem pra gente ouvir o que a nossa dor tem a nos dizer. Eu esqueci de falar que esse livro, gente, Sociedade Paliativa, o autor dele se chama, vou ter que ler porque é um nome tão difícil, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Vou chamar de Han só, tá bom? Porque eu acho muito difícil, eu nem sei se eu tô falando certo esse nome. Mas o Han diz que nada deve provocar a dor, né? Que a gente vive numa sociedade que nada deve provocar a dor. E eu penso que talvez fazer as pazes com a tristeza, talvez não seja gostar dela, porque ninguém gosta. É estranho, é um sentimento difícil, é confuso, é esquisito. A vida fica meio cinza. Ninguém gosta da tristeza, exceto algumas pessoas que já se acostumaram com ela há tanto tempo e gostam também do que ela pode oferecer, dos ganhos secundários que ela pode oferecer. Mas isso pode ser um assunto para outro episódio. Ninguém, gente, tá falando que a gente precisa se afogar num mar de tristeza e melancolia. Ninguém tá falando isso, né? Inclusive, eu não estou querendo dizer que você precisa estar nesse lugar e morar nesse lugar. Mas que a gente precisa reconhecer que a tristeza tem um lugar legítimo na experiência humana, na experiência de ser gente, normal. Gente que vive, que respira. Talvez seja sobre a gente parar de lutar contra ela como se ela fosse uma inimiga a ser vencida. Porque quanto mais a gente tenta não sofrer, menos a gente sabe sofrer quando a dor chega. E a dor sempre chega. A gente fala muito isso no luto, né? O luto, ele não é uma coisa a ser vencida, é um inimigo a ser vencido, é uma experiência a ser vivida. E poucos estão dispostos a viver essa experiência, porque realmente é muito dolorosa. Vocês sabiam que existe uma fobia da dor? Se chama algofobia. Então é uma curiosidade pra vocês. Algofobia é medo da dor. É quando a dor é vista como esse inimigo aí a ser eliminado, que a gente falou. E algo que esse medo nos traz é o que eu chamo de positividade tóxica, que é o que eu escrevo no texto, onde o título que eu falei pra vocês no começo, gratidão forçada é igual colocar chantilly na merda. E não é só eu que falo isso, não é um termo que eu inventei, muitos autores já falam sobre isso, que é essa busca pelo discurso paz e amor, que a vida tá sempre bem, que a gente precisa ser grato o tempo todo, que a vida é bela, que o mundo é azul, que não tem motivo pra reclamar. E, gente, de verdade, o mais distante que eu puder ficar desse mundo azul que as pessoas falam, eu agradeço. E tem dois autores que falam muito sobre isso, eu separei os dois aqui, são de dois livros que eu li. Um se chama Renato Nogueira, ele é doutor em filosofia, professor, pesquisam ele tem muitos livros legais. Um dos livros que ele escreveu se chama O que é o Luto. Foi nesse livro, através desse livro que eu conheci ele. Nesse livro, ele vai falar assim, eu vou ler pra vocês. A positividade tóxica nos pressiona a manter uma fachada de felicidade constante. Como se a tristeza fosse uma doença contagiosa que precisássemos evitar a qualquer custo. Mas o lado sombrio da vida, especialmente em momentos de dor, é um convite à reflexão e ao crescimento. Ignorar isso é sufocar a alma. Como agir em um lado sombrio da vida que nos convida a refletir nos momentos de tristeza? Como a gente reage aos momentos de tristeza? Como a gente reage a esse convite? E tem outro ator que eu gosto mais ainda, que se chama Jonas Madureira. Ele tem um livro que se chama Inteligência Humilhada. Se você é cristão, você precisa ler esse livro. E nesse livro tem um trecho que ele fala sobre a positividade tóxica. E é um dos. Acho que é o meu trecho favorito do livro. O livro é um pouco extenso, mas ele é muito gostoso, assim. Eu demorei muito tempo pra ler, mas ele vale muito a pena mesmo. E ele vai falar sobre a positividade tóxica, vai falar sobre cristianismo água com açúcar, que é um cristianismo que ele é fruto dessa positividade tóxica, né? Dessas pregações positivas, carregadas de um discurso positivista, né? Eu não sei nem como dizer, porque eu tenho tanta raiva dessas pregações que a gente escuta com frequência, inclusive, mas eu vou ler o que ele, exatamente nas palavras dele, que são muito melhores do que a minha. Essa positividade tóxica nos coloca para viver um cristianismo água com açúcar, em que não há tempo nem espaço para lamentação ou confissão das nossas mazelas e dilemas. Trata-se de um cristianismo tranquilizante que foge das questões difíceis e complexas que envolvem o sofrimento humano e a crença em Deus. É um cristianismo ansiolítico. Já ouviu falar em remédio ansiolítico para ansiedade? Pois é, existe o cristianismo ansiolítico, que não dá conta das questões que assaltam o nosso coração, as tristezas e os sofrimentos que a gente está falando.
E um sai do chão. Nada pode te abalar, chegou a hora da conquista, é tempo de restituição e vitória. Não fica triste, tudo isso vai passar, não chora. Então esquecemos por alguns minutos os nossos sofrimentos. Porém, depois que o culto ou canção acaba, a dor volta, densa e esmagadora, como uma tempestade de areia que te engole, sem a menor capacidade de você mostrar que está sendo afogado por ela. Nem mostrar você pode. Bom, essas frases e tantas outras que a gente costuma ouvir, elas me soam como um mantra vazio. Algo que a gente repete, 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 repete o tempo todo, na intenção de fugir dos nossos próprios sofrimentos e de não escutar o que o nosso sofrimento tem a nos dizer. E realmente nos empurra para uma realidade muito desconectada da vida. Muitos remédios fazem isso, né? Eles nos desconectam, porque é pesado demais a realidade como ela é. E eu nem aprendi a lidar com isso, porque eu só aprendi a lidar com os ganhos. E a gente se torna tão desconectado, a gente tá tão desconectado, a ponto da indústria farmacêutica nunca estar tão trilionária do jeito que tá hoje. A medicalização, ela é sim resultado desse assunto, como forma de fuga, né, uma fuga das causas. E em vez de investigar e tratar a causa do sofrimento psíquico, a ansiedade, a depressão ou alguma coisa que você tem vivido, a gente vai tratar o sintoma. Então, são pessoas, e muitas delas, se você é uma pessoa que toma uma medicação e não faz a terapia, né? Então, você vai no psiquiatra pedir a medicação, beleza? Mas você não vai no psicólogo tratar a causa disso, né? Por que que essa tristeza tá aparecendo? Por que que ela veio agora? Por que que você reagiu assim nessa situação? Será que a gente pode pensar em formas de reagir a outras situações? Quais pensamentos você tem nutrido dentro de você que tem alimentado essa tristeza, né? O que que essa tristeza tem para te dizer? Talvez seja na terapia, muitas vezes, que a gente vai ter essas respostas, né? Porque a gente consegue se conectar com a gente mesmo. E o remédio vai fazer o oposto, né? Vai fazer a gente se desconectar. Só o remédio, né? Eu não sou contra medicações psiquiátricas, pelo contrário, eu acho que em alguns momentos, em algumas situações, com algumas pessoas, ela é muito importante, não tem como ser contra, né? Muitas questões psíquicas, elas são químicas, e questões químicas a gente trata com química, né? Que é remédio. E estudando para esse episódio, eu li um artigo muito legal, se chama A Medicalização do Sofrimento Psíquico na Cultura do Hiperconsumo. Eu achei sensacional. É da Universidade de Fortaleza e eles vão falar exatamente isso, que a medicalização do sofrimento psíquico, ela atinge largas escalas nessa sociedade contemporânea que a gente está vivendo hoje. E eles fizeram uma pesquisa muito legal. Eles chegaram à conclusão de que a medicalização é produto tanto de interesse da indústria farmacêutica, óbvio, né, para vender o quê? Felicidade, quanto também a demanda do hiperconsumo, né, do consumidor que busca bem-estar, felicidade, alegria a todo momento. E isso é muito triste, né, gente? Porque a gente acaba sendo cobaia. E além de nos prejudicar, a gente também prejudica as nossas relações. Então, a gente fugir do sofrimento mexe com toda a nossa vida. Porque as nossas relações, elas vão ser recheadas de superficialidade. Quando eu não tenho coragem de assumir aquilo que dói e assumir o meu sofrimento, as minhas vulnerabilidades, eu também não vou conseguir assumir para alguém. E os nossos vínculos acabam se tornando rasos, vazios, superficiais, o que contribui pra gente se sentir sozinho. Se sentindo sozinho, a gente vai ficar mais triste, e aí é um ciclo sem fim. Cientificamente falando, a tristeza, ela não é só uma dor emocional. O sofrimento, ele não tá só relacionado a uma coisa emocional, mas uma coisa instintiva. Em outras palavras, a gente não tem medo só da tristeza em si, mas do que ela pode causar em nós, do que ela pode fazer na gente. Ela nos deixa vulneráveis, ela faz a gente se sentir mal. Para o nosso cérebro, o sofrimento emocional, ele é interpretado como de fato uma ameaça. Então pensa que tem um leão agora te atacando. Para o seu cérebro é a mesma coisa. Vocês entendem por que é tão natural a gente também querer fugir disso? O problema é que enquanto o nosso cérebro acha que é um leão, quando a gente vai ver na vida real, é só um mosquitinho, muitas vezes. Às vezes a gente tá com medo de uma coisa gigantesca, mas não vai nos matar. Mas pro nosso cérebro vai. A neurociência vai falar, e a teoria do apego que eu sempre falo aqui pra vocês, né?
que é a que eu uso bastante, e sou apaixonada, ela vai falar que quando a gente tá triste ou quando a gente tá passando por algum sofrimento emocional, áreas do nosso cérebro ligadas à sobrevivência são ativadas, como se você estivesse em perigo mesmo. Por isso que eu dei o exemplo do leão e por isso que eu falei de instinto. O nosso instinto natural vai querer fugir do que pode nos machucar. E o sofrimento pode nos machucar, porque vai nos machucar. É por isso que o próprio corpo reage, né, à tristeza. Então o coração fica mais apertado, nossa respiração muda, a mente fica mais acelerada. Isso não é fraqueza, é só o nosso cérebro tentando nos proteger. Em outras palavras, talvez a gente não odeie a tristeza em si. A gente odeia o que a tristeza ativa. A sensação de estar só, inseguro, desamparado, sem colo emocional, sem compreensão, sem algo que você tinha e hoje não tem mais. Fazer as pazes com a tristeza não é romantizar a dor. Em nenhum momento eu tô romantizando a dor, porque não tem como a dor ser romântica, gente. A dor é ruim, ela é chata, ela dói, é incômodo, desconfortável. Mas a gente pode permitir que ela exista. Eu posso ouvir o que ela tem a dizer, eu posso nomear a tristeza. Eu posso não fingir que eu tô feliz. Para começo de conversa. Eu posso entender como eu posso sentir a tristeza em doses possíveis. Eu posso contar com a ajuda de alguém também. E quando a gente está no sofrimento e essas áreas de sobrevivência são ativadas no nosso cérebro, outras áreas se desligam. Nosso córtex pré-frontal, ele é responsável por integrar as emoções, né? Então ele vai nomear, integrar, fazer a gente pensar, fazer a gente escolher. Ele vai ser responsável também por dizer como a gente vai se comportar numa certa situação. O problema é que diante de um sofrimento emocional muito grande, ele é desativado, porque o córtex pré-frontal ele só funciona bem quando o corpo está minimamente regulado. E quando a gente está desregulado, a gente fica meio desesperado, exatamente porque o córtex pré-frontal ele não está ativado. E aí a gente fica desesperado igual o quê? Igual um animal. Nessas horas é quando acontecem as brigas, é quando acontecem as discussões, quando acontece o choro sem parar, a crise de ansiedade, a crise de pânico, acontece nesse momento. Quando o sofrimento emocional vem, o córtex pré-frontal é desativado e outras áreas do nosso cérebro ligado à sobrevivência são ativadas. E sem regulação emocional, não tem regulação relacional. Eu não consigo contar com a ajuda de ninguém, eu não consigo falar o que eu tô sentindo, eu só consigo reagir. E nessa hora, o sofrimento ele é tão grande, o desespero, a desregulação, que eu vou buscar meios para me anestesiar dessa dor, em vez de ir acima dela. Em vez da gente permitir que ela venha e que ela exista e que a gente ouça o que ela tem a dizer, a gente vai para o caminho contrário. Um remédio, consumo, produtividade, positividade. E são esses atalhos que a sociedade oferece para a urgência de cessar essa dor. Desde muito cedo a gente é ensinado, desde pequeno, que sentir é perigoso demais. Chorar incomoda, ficar triste afasta as pessoas, que é melhor se recompor rápido, engole esse choro. Segue em frente, não pesa o ambiente, não pesa o clima, pelo amor de Deus. Então, quando a tristeza chega, o corpo entra em alerta. Não porque a tristeza vai nos destruir, mas porque em algum lugar da nossa história, sentir significou estar sozinho, ou sentir significa não ser compreendido, ou receber uma bronca. Eu não sei qual é a sua história com a tristeza, mas eu sei que você tem uma. E é a partir dessa história que você reage hoje às situações difíceis da vida. O objetivo maior, eu acredito, que seja fazer com que a tristeza não precise gritar para ser reconhecida. Eu acho que às vezes a gente espera que a tristeza grite, né? Então, por exemplo, na perda de alguém, claro que quando eu digo alguém, é alguém importante para você, né? E aí a gente espera esses momentos de dor máxima quando a tristeza ela grita no seu ouvido, né? Então é basicamente impossível de você silenciar. Mas as pequenas tristezas, as pequenas perdas que a gente sente na nossa vida, a gente vai silenciando. Então acho que o maior objetivo nosso é criar de pouquinho em pouquinho, um lugar interno onde a tristeza pode existir. Onde sentir não significa uma ameaça, não significa que você precisa estar em alerta. Só que você precisa dar espaço para esse sentimento existir, essa emoção aparecer. Lembrando que a tristeza é uma emoção e ela pode existir com outras emoções, né? No Divertidamente a gente vê muito isso. Na sala de controle, todas as emoções estão ali. No filme não estão todas, né? Mas as primárias ali que o filme mostra, elas estão juntas na sala de controle. Em determinado momento, uma vai aparecer mais que a outra, né? Então, por exemplo, agora, eu tô feliz. Mas isso não quer dizer que eu não esteja triste por alguma coisa. As minhas emoções estão juntas. Eu posso estar com raiva agora de algo que o Matheus fez. E talvez eu esteja. Mas eu também tô feliz por estar gravando esse episódio. Mas eu também tô muito triste por uma perda. Entende como as emoções elas se integram?
E não faz nenhum sentido a gente dar tanto espaço para alegria assim e as outras emoções ficarem às margens do nosso cérebro. Dê espaço para as emoções. Bom, talvez fazer as pazes com a tristeza seja justamente isso. Parar de tratá-la como algo que precisa ser eliminado e começar a tratá-la como algo que pode ser acompanhado, vivido, experienciado. Tentar esconder a realidade com uma camada de positivismo, positividade tóxica, gratidão forçada, é só negar a profundidade dos sentimentos que a gente sente. Não existe avanço sem encarar a vida de frente. Não existe avanço sem observar com clareza o que de fato a gente está passando. Estarmos conscientes, sóbrios, é o que realmente nos leva a reconhecer o que é real e o que é humano. Você tem estado sóbrio? Ou tem buscado a qualquer custo o que pode te deixar embriagado? Talvez embriagado a gente sofra menos. A gente acha que vive melhor. Embriagado, talvez eu esqueça dos meus lutos, das minhas perdas. Esqueça que eu sou humano. Você pode se embriagar com dinheiro. Existem muitos embriagados por trabalho, compra, embriagados pela fé, embriagados por um cristianismo que eu nem sei se eu poderia dizer cristianismo. Inventado, talvez. Embriagado com sucesso, a ponto de você nem se lembrar que um dia você já foi sóbrio. Ou que você pode ser. Bom, para encerrar, te convido a pensar em qual dor você tem colocado um chantilly aí. Em qual merda que você tá vivendo que você tem colocado um chantilly. Sim, passamos por situações que são uma merda às vezes, isso é a grande verdade. Mas resista ao impulso, resista à pressão que colocam, que a gente precisa colocar um chantilly para ficar comível, né? Ou ficar menos incomível. Até quando a gente vai ficar preso numa gratidão forçada que nos faz acreditar ilusoriamente que a dor é má? Espero que você tenha gostado desse episódio e que tenha te feito refletir tanto quanto fez comigo. E bora viver!